Existe um momento específico em toda relação manipuladora. Um momento silencioso, quase invisível para quem está de fora, mas extremamente perturbador para quem está dentro. Não é quando você confronta, não é quando você acusa, não é quando você ameaça ir embora. É o momento em que algo em você muda por dentro. Você não anuncia, você não explica, você não faz discurso algum. Você apenas para. Para de reagir do jeito esperado. Para de se justificar. Para de tentar provar quem você é. E é exatamente nesse ponto que a outra pessoa percebe: algo saiu do controle. No começo, você mesmo pode não entender o que aconteceu. Você só sente uma espécie de clareza estranha, como se finalmente tivesse encaixado uma peça que sempre esteve faltando. As conversas passam a soar repetidas. As acusações parecem roteiros antigos. As crises já não te confundem tanto. E, curiosamente, é nesse exato momento que a relação começa a piorar. Não porque você fez algo errado, mas porque você deixou de fazer o que sustentava o jogo. Pessoas manipuladoras dependem menos do que você faz e mais de como você reage. Elas precisam da sua explicação, da sua culpa, da sua ansiedade, da sua tentativa constante de consertar algo que nunca esteve quebrado em você. Quando isso começa a desaparecer, mesmo que de forma sutil, elas sentem. Não racionalmente, não de forma consciente e organizada, mas no corpo, como uma ameaça, como perda de território. Talvez você ainda esteja ali fisicamente, talvez ainda responda mensagens, ainda cumpra obrigações, ainda esteja presente, mas algo mudou no seu eixo interno. Você já não se dobra com a mesma facilidade. Já não entra em debates intermináveis tentando provar sua intenção. Já não entra no ciclo de pedir desculpas só para que o clima melhore. E essa mudança, por menor que pareça, é percebida como um perigo real. É comum que, nesse ponto, a outra pessoa passe a testar você. Pequenas provocações, comentários atravessados, ironias disfarçadas de brincadeira. Coisas que antes te fariam reagir imediatamente. E quando você não reage como antes, quando não se explica, quando não se defende, quando não se desespera, o nível sobe, o tom muda, o comportamento escala. Não porque você provocou, mas porque o controle começou a falhar. Aqui acontece algo importante. A relação entra numa fase mais intensa, mais confusa e, muitas vezes, mais dolorosa. Muita gente acredita que entender a dinâmica vai trazer alívio imediato, mas a verdade é que, no curto prazo, entender pode tornar tudo mais difícil, porque agora você enxerga, e quando você enxerga, você já não pode ser conduzido com tanta facilidade. A pessoa manipuladora começa a sentir que perdeu acesso direto às suas emoções, e isso é profundamente desorganizante para ela. Você pode perceber mais críticas, mais desvalorização, mais tentativas de te provocar vergonha ou culpa. Podem surgir ataques a coisas que antes nunca foram questionadas: seu trabalho, suas amizades, sua aparência, suas escolhas. Não é aleatório. É uma tentativa desesperada de te fazer voltar ao lugar antigo. Existe quase uma lógica interna nisso tudo. Quanto menos reação você oferece, mais a outra pessoa tenta extrair algo de você. Porque, para ela, o silêncio, a neutralidade e a firmeza tranquila não significam paz. Significam rejeição. Significam perda de poder. Significam que o espelho que confirmava sua superioridade não está mais funcionando. Você talvez perceba que, quanto mais centrado você fica, mais instável o outro se torna. É um paradoxo cruel. Você fica mais calmo, mais lúcido, mais consciente, e o ambiente ao redor fica mais caótico. E isso faz muita gente duvidar de si mesma. Será que estou piorando tudo? Será que estou sendo frio demais? Será que mudei para pior? Essas dúvidas não surgem por acaso. Elas fazem parte da tentativa de te puxar de volta para o ciclo antigo. Há um ponto específico, quase um ponto de virada, em que a pessoa manipuladora percebe que você realmente entendeu o jogo. Não apenas intelectualmente, mas emocionalmente. É quando você deixa de esperar que ela mude. Quando deixa de acreditar que, se explicar melhor, ela vai compreender. Quando aceita, no fundo, que aquilo é o padrão, não há exceção. E isso muda completamente a forma como você se posiciona. Nesse ponto, algo curioso acontece. Você começa a se afastar emocionalmente,
mesmo que continue presente. As discussões já não te capturam, as crises já não te desmontam, e essa indiferença progressiva é vivida pelo outro como um ataque profundo, não porque você esteja sendo agressivo, mas porque você deixou de oferecer validação emocional irrestrita. A reação pode variar. Algumas pessoas intensificam a raiva, outras tentam se mostrar vítimas, outras alternam entre momentos de aparente gentileza e explosões de hostilidade. Tudo isso faz parte da tentativa de recuperar o controle da narrativa, porque, no fundo, o que mais assusta não é você ir embora fisicamente, é você ficar e não se deixar mais dominar. Existe uma fantasia comum de que, se você entender tudo isso, conseguirá conviver de forma tranquila e equilibrada, sem grandes conflitos. Mas a realidade costuma ser mais dura. Quando você muda, a dinâmica muda, e nem sempre para algo mais calmo. Muitas vezes, o sistema reage com mais força antes de colapsar ou se transformar. Você pode começar a perceber que sua simples presença se torna incômoda, que o outro parece mais irritado sem motivo claro, que pequenas coisas geram reações desproporcionais. Isso acontece porque você se tornou um lembrete constante de algo que a pessoa não quer encarar: a perda de controle, a própria insegurança, a fragilidade que estava escondida atrás da manipulação. E aqui entra uma escolha difícil. Você não pode mais fingir que não sabe. Não pode mais se enganar dizendo que é só uma fase, que é só estresse, que vai melhorar se você se esforçar mais. Porque agora você vê o padrão, e ver o padrão muda tudo. Mesmo que você tente agir como antes, algo em você já não permite. Muitas pessoas descrevem esse momento como uma mistura estranha de alívio e luto. Alívio por finalmente entender que não era culpa sua. Luto por perceber que a relação que você idealizou talvez nunca tenha existido da forma como você acreditava. Essa clareza traz força, mas também traz tristeza. E isso é normal. No clímax dessa dinâmica, a pessoa manipuladora se vê diante de um impasse. Ou intensifica o controle, correndo o risco de te perder, ou se afasta, buscando outro lugar onde possa exercer o mesmo padrão. Em ambos os casos, algo se quebra. A relação nunca mais volta a ser como antes. E, sinceramente, isso não é uma perda. É o início da sua libertação emocional. O mais importante aqui é entender que essa fase não significa que você está fazendo algo errado. Significa que você está saindo de um lugar que te machucava. Que você está parando de se adaptar a algo que te diminuía. E isso, embora provoque reações intensas no outro, é um sinal de crescimento seu. Se você está vivendo isso agora, saiba que não está sozinho. Esse processo é confuso, cansativo e, muitas vezes, solitário. Mas ele também é profundamente transformador. Porque, uma vez que você acorda, não dá mais para dormir dentro da ilusão. E a partir daí, cada passo, mesmo difícil, te leva para mais autonomia, mais clareza e mais paz interna. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo se você já sentiu esse momento em que tudo mudou por dentro, mesmo sem você dizer uma palavra. Seu comentário pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas. Se inscreve no canal para continuar entendendo essas dinâmicas com profundidade e clareza. E deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a quem mais precisa ouvir isso agora.